João, capítulo 1, versículo 43 a 51. Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Vamos orar, irmãos. Grandioso Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito, mais uma vez, venha falar aos nossos corações, que possamos expor com fidelidade a tua palavra. Nós assim te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, hoje em dia, muitas pessoas leem as Escrituras, leem a Bíblia. Ocorre que fazer uma leitura das Escrituras sem a presença de Jesus, ou sem Jesus contido nelas, é fazer uma leitura errada. Porque dessa forma, você estará desprezando o objetivo pela qual a Escritura foi escrita. Hoje é comum nós termos algumas seitas, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que andam fazendo proselitismo e a primeira coisa que eles fazem na abordagem é convidar as pessoas a fazerem um estudo bíblico ou um estudo das Escrituras. Entretanto, eles não reconhecem a divindade de Jesus. Então é um estudo das Escrituras sem Jesus como Deus. Mas não somente estes. Nós temos hoje muitos evangélicos, muitas igrejas ditas evangélicas, onde os crentes e os seus líderes e pastores leem as histórias, limitam-se apenas às histórias, sem extrair as lições relacionadas a Cristo. Quantas e quantas pregações não já foi vistas a respeito do dilúvio, de Abraão, de Davi e o Golias? Em todas elas não se faz a mínima menção de Jesus Cristo no meio dessas leituras e pregações. Mas há também pessoas que leem a Bíblia apenas para discordar, para confrontar ou relacionar o que está acontecendo nas Escrituras com a ciência. É o caso dos teólogos liberais ou daquelas pessoas que tendem a viver um liberalismo teológico, procurando uma justificativa e uma adequação entre as Escrituras e o que a ciência fala. Há também os judeus. E eis a razão da condenação dos judeus hoje. Porque eles leem e estudam muito bem o Antigo Testamento, porém não encontram Jesus Cristo, o Messias, dentro do Antigo Testamento. Logo, irmãos, para evitarmos distorções ou más compreensões na leitura da Bíblia, precisamos lê-la pela lente da mensagem de Cristo. Na semana passada, nós vimos os 3 primeiros discípulos seguindo-se a Jesus: João, André e Pedro. Agora, nós vamos ver, no dia imediato, mais um dia após, o 4º dia, mais 2 discípulos seguindo a Jesus Cristo. O primeiro deles, Filipe, e depois Natanael. Ou seja, nós temos 2 novos discípulos começando a seguir Jesus. Jesus primeiro encontra Filipe, que era da mesma cidade dos irmãos André e Pedro.
E aí Jesus diz a Filipe, segue-me. Filipe segue o mesmo exemplo de André quando foi atrás de Pedro, seu irmão. Só que Filipe vai atrás agora do seu amigo Natanael e o chama. Natanael, conhecido também nos evangelhos sinóticos como Bartolomeu, é a mesma pessoa. Só que a diferença é que quando André encontrou com Pedro, André disse, achamos o Messias. Filipe, por sua vez, diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem se referiram os profetas. Só que diferente de Pedro, Natanael a princípio duvidou. Perguntou assim, olha, Jesus de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele disse isso ou pela rivalidade que existia entre as cidades, ou o desprezo pelo vilarejo que ele tinha de Nazaré, ou por ter conhecimento prévio das Escrituras e saber que o Messias viria de Belém e não de Nazaré. A princípio, ele não sabia que Jesus nascera em Belém e fora criado em Nazaré. E a resposta de Filipe diante dessa indagação de Natanael, qual foi? Filipe disse, olha, venha e vê. É uma resposta que não poderia ser melhor. Ou seja, veja com seus próprios olhos. Ele não debateu e nem confrontou. Porém, Jesus aproxima-se de Natanael e as palavras dirigidas a ele por Jesus surpreendeu a Natanael. Jesus já o conhecia e sabia o caráter e a índole de Natanael. Por isso que Jesus diz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há engano, não há falsidade, não há fraude. Engraçado que a palavra grega utilizada aqui para dolo é isca de peixe. É isca que você usa para enganar o peixe para pescar. Essa mesma palavrinha em grego acabou sendo traduzida por fraude, engano, falsidade. Natanael, Jesus disse isso porque era um homem bem-aventurado. Era um homem em qual se encaixa aquele Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado aquele em que o seu espírito não há dolo, não há engano algum. Natanael, então, quer saber de onde Jesus o conhece, pois nunca tinha visto. E Jesus responde, olha, Natanael, eu te conheço de muito tempo. E eu já tinha te visto quando você estava embaixo da figueira. Aqui a gente não sabe o que ele estava fazendo embaixo da figueira, porque o texto não diz. Qualquer coisa que se fale a respeito disso é especulação. Mas o que João queria mostrar aqui, escrevendo isso, é que Jesus conhecia o íntimo e sabia exatamente dos pensamentos, da natureza e do coração de Natanael. A diferença do último sermão para hoje, meus amados, é que no último sermão, esses discípulos, quando encontraram o Cordeiro de Deus, eles encontraram a Jesus e eles acharam o Cordeiro de Deus, o Mestre e o Messias. Hoje, o que chama a nossa atenção no texto é que esses homens agora, o adjetivo que eles usam para Jesus é aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem se referiram os profetas. Por isso, o tema do sermão de hoje é conhecendo o Jesus das Escrituras. Semana passada, nós conhecemos um pouco do Cordeiro de Deus. Nós conhecemos um pouco do Mestre que ensina e está contido nas Escrituras. Nós conhecemos um pouco do Messias que estava prometido nas Escrituras. Hoje, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no conhecimento deste Jesus que está contido nas Escrituras Sagradas. Ou seja, o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento. As pessoas não podem, ou melhor, o Antigo Testamento não pode ser entendido a menos que você leia e enxergue nele Jesus Cristo. Caso contrário, caso você não consiga perceber Jesus Cristo no Antigo Testamento, ele permanecerá um livro fechado para você. Nós precisamos entender, primeiramente, como os judeus
dividiam as Escrituras. Então, na época de Jesus, o Antigo Testamento era dividido em 3 partes. A lei, ou seja, o Pentateuco, os profetas, o que inclui o que a gente entende hoje como os profetas maiores e profetas menores, e os salmos, que a gente chama de os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, etc. E até hoje, para os judeus, segue basicamente esta mesma divisão do livro que eles têm. Os judeus hoje utilizam a Bíblia hebraica, só tem o Antigo Testamento, não tem o Novo. E eles dividem mais ou menos da mesma forma. Eles dividem a Torá, que é a lei. Depois dividem, além da Torá, tem o Neviim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os demais escritos. E aí, o acróstico das iniciais de cada palavra dessa, Torá, Neviim e Ketuvim, eles formam um acróstico chamado de Taná, que é como eles chamam a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento. Por isso, conhecermos um pouco sobre o Jesus das Escrituras é extremamente necessário para nós hoje. Então, vamos lá navegar nesse texto e explorar esse texto e conhecer um pouco mais do Jesus das Escrituras. Olhando para o texto que nós lemos, em primeiro lugar, nós encontramos um Jesus contido nas Escrituras Sagradas. Veja comigo o versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Em outras palavras, nós temos aqui a lei, escrita por Moisés, como nós já falamos sobre isso. E os profetas também. Nós achamos o Messias. Quem é? É Jesus, o Nazareno, filho de José. Até então, ele era um homem comum, não havia se revelado, havia crescido normal como qualquer judeu, como qualquer pessoa naquela época. Mas percebam que essas palavras de Filipe soa como se já tivessem acontecido muitos diálogos bíblicos entre esses 2 jovens homens aqui. Parece que Natanael era um homem que refletia atentamente sobre a Bíblia. Ambos sabem da espera do Messias. Ambos sabiam que Moisés havia escrito na lei a respeito do Messias e que os profetas haviam se referido a respeito do Messias. Por quê? Porque Jesus cumpre as Escrituras do Antigo Testamento. Esses primeiros discípulos não poderiam ter identificado Jesus como prometido sem que as Escrituras apontassem para Jesus. E o mais interessante é que, pode passar, Kátia, que este Jesus contido nas Escrituras é ensinado pelo próprio Jesus. Primeiro, Jesus ensina isso aos religiosos da época. Jesus confrontando os escribas, os fariseus, os doutores da lei, aqueles religiosos, em João capítulo 5, versículo 39, ele diz o seguinte: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E olha o que Jesus diz: e são elas mesmas que testificam de mim. O problema deles não era o fato de examinarem as Escrituras, era de examinar as Escrituras sem querer aceitar o Jesus, o autor das Escrituras, que estava do lado deles. Por isso que ele vai dizer no versículo 40, contudo, não quereis vir a mim para teres vida. E olha o que ele diz a respeito disso. São elas que testificam de mim, porque eu dou a vida eterna, e nelas contém a vida eterna. Porque a vida eterna sou eu, e elas dão testemunho de mim. Mas Jesus não ensina isso apenas para os religiosos da época. Ele também ensina para os discípulos. Logo após a ressurreição de Jesus, ele estava caminhando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, aparece a eles, os discípulos não conseguem reconhecê-lo, e aí olha o que Jesus diz para eles quando está caminhando e ensinando as Escrituras. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, exatamente o que falou Filipe, discorrendo por todos os profetas, como nós lemos,
expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus caminhava com esses dois discípulos no caminho de Emaús e mostrava, tanto na lei, quanto nos profetas, quanto nos salmos, tudo que estava escrito lá que dizia a respeito dele. Mas Jesus também ensina para os seus apóstolos. Após a ressurreição, ele aparece aos 11 que estavam reunidos em Lucas 24, 44, 45, e nós lemos: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Porque sem a presença de Jesus, ou sem o entendimento, sem a interpretação com Jesus contido nas Escrituras, você não está compreendendo. Para compreender o Antigo Testamento, só é possível se o personagem Jesus estiver ali e você conseguir identificá-lo ele no Antigo Testamento. Mas não apenas Jesus ensinava o que estava contido dele a respeito nas Escrituras. Esse também era um ensino apostólico. Os apóstolos, quando pregavam o Evangelho, eles também pregavam citando as Escrituras e mostrando Jesus. O Evangelho era pregado mostrando Jesus no Antigo Testamento. Foi isso que aconteceu em Atos, no capítulo 2, quando nós vemos o primeiro sermão registrado na igreja. O sermão de Pedro. No versículo 25, olha só o que Pedro fala. Porque a respeito deles, está tratando de Jesus, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E daí então, Pedro começa a discorrer a respeito do que Davi, que escreveu os Salmos, falou a respeito de Jesus. Paulo, na pregação do Evangelho, fazia a mesma coisa. Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. É o hábito que Paulo tinha: entrar nas sinagogas, pregar o Evangelho, e no Evangelho ele pegava as Escrituras, o Antigo Testamento, e discorria a respeito de Jesus. O Evangelho estava no Antigo Testamento. Agora olhe comigo Atos 17, de 1 a 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E dizia ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Agora nós temos a visão geral. Lemos Atos 17, 2 e agora o versículo 1, 2 e 3 juntos. Perceba então que Paulo, quando pregava, não inventava nada. Ele simplesmente expunha o Jesus das Escrituras, do mesmo jeito que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo, apresentando-se aos Gálatas, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, aonde? Nas Sagradas Escrituras. Era o ponto que Paulo enfatizava. Ou seja, Paulo dizia: o que eu prego está nas Escrituras. Confiram. E não era apenas Paulo, nem os apóstolos, mas os pastores do Novo Testamento. E um dos que nós conhecemos é Apolo, um judeu de origem grega, nascido em Alexandria. Em Atos 18, 24 e 25, nós lemos: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de quem? Jesus. Lembrando que nessa época, meus amados irmãos, o Novo Testamento ainda estava em formação. As Escrituras aqui eram o Antigo Testamento. E nele,
nas Escrituras, nós encontramos o quê? O Jesus. O Jesus que havia sido profetizado. Profetizado na lei. Olha o que Moisés fala lá em Deuteronômio 18, 15 e 19. 15 a 19. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso pedirei contas. Suscitar-lhe-ei um profeta, e esse profeta, aqui, Moisés estava se referindo a Jesus Cristo. E ai daqueles que não derem ouvidos às palavras de Jesus. Deus vai pedir conta. Mas não apenas Moisés. Se o texto está dizendo que Moisés e os profetas falavam a respeito de Jesus, vamos conferir agora. Em todos os profetas nós temos, mas se a gente for citar todos, passaremos a noite toda aqui. Mas eu vou resumir apenas em dois. Primeiro, Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Olha o que Jeremias profetizou a respeito de Jesus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça, será chamado Senhor, justiça nossa. E o exemplo de Isaías. Isaías foi quem mais falou a respeito de Cristo, tanto que por muitos ele é considerado o quinto evangelho, ou o evangelho do Antigo Testamento. Eu vou separar apenas 3 capítulos do livro inteiro que fala a respeito de Jesus. Isaías 42 fala sobre o servo sofredor. Isaías 52 e 53 vai falar a respeito do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Isaías 61 anunciando exatamente que Jesus viria, e quando Jesus veio, disse, hoje se cumpriu o que diz as Escrituras por boca do profeta Isaías. Ou seja, meus amados, nós temos mais do que exemplos, mostrando que esse Jesus estava contido nas Escrituras e que era prometido e foi profetizado. Mas também esse Jesus aparece como Jesus tipificado. Ou seja, além de profetizado, muitos personagens no Antigo Testamento passaram por circunstâncias, por situações e experiências que exemplificavam e prefiguravam o que Cristo faria. Nós temos exemplo de Abraão, de José, de Moisés, de Davi e de muitos outros que passaram por circunstâncias, por situações que mostravam o exemplo do que Jesus iria passar quando viesse. Ele está contido em todas as Escrituras. Então, em primeiro lugar, nós temos o Jesus contido nas Escrituras. Em segundo lugar, nós vamos ver o Jesus que pode ser examinado. Voltando para o texto que nós lemos, veja comigo o versículo 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Meus amados, veja que Natanael pergunta. Natanael questiona, mas não rejeita. Ele simplesmente quer saber. E isso é perfeitamente possível. Como israelita, Natanael tinha todo o direito de perguntar justamente a partir do conhecimento bíblico que ele tinha. Desde que realmente pergunte e não apenas rejeite. De fato. E a resposta que ele encontrou foi, vem e veja, Natanael. Ou seja, quando Natanael faz esse tipo de questionamento, observe que Jesus não o critica por causa de suas dúvidas. Pelo contrário, vai ao seu encontro e o tranquiliza e dá uma consideração a ele. Natanael era alguém que estava disposto a examinar por si mesmo
as reivindicações que estavam sendo feitas sobre Jesus. Ou seja, Natanael queria se informar. Natanael queria saber mais a respeito dele. E isso é nobre da parte de todos os que querem fazer a mesma coisa. Nós já falamos, quando Jesus estava falando com os doutores da lei. Vocês viram que Jesus disse, olha, vocês examinam as Escrituras. O problema é que vocês examinam, mas não querem vir a mim. Eles examinavam. Isso é lícito. Isso é nobre. E tanto é nobre que o apóstolo Paulo vai chamar os crentes de Bereia, ou os bereanos, de nobres. Acompanhe comigo, Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Lembra que eu falei que quando Paulo pregava, ele pregava usando as Escrituras? Quando ele chega em Bereia, ele vê que os bereanos, primeiro, aceitavam com toda avidez a palavra, com toda a força, com todo interesse. Eles realmente estavam interessados. E como é que eles faziam isso? Eles examinavam as Escrituras com constância. Olha o que está escrito aí no texto. Eles examinavam todos os dias. E por que eles faziam isso? Porque eles tinham um propósito. Qual era o propósito deles? A verificação da verdade. Olha o que o texto diz. Eles examinavam para ver se as coisas eram de fato assim. É lícito examinarmos. É lícito perguntarmos. É lícito olharmos para as Escrituras e dizermos, realmente é assim que os pregadores estão falando? E é isso que eles falavam. E Paulo diz, eles eram muito mais nobres do que os de Tessalônica. Porque quando eu expunha as Escrituras, eles estavam ali todos os dias conferindo se realmente era isso que estava escrito que eu estava falando. Não era uma fé tola que eles tinham. Não era uma fé crédula. Porque alguém falou, vamos aceitar. Não, eles não eram assim. Era uma fé racional. Era uma fé com critérios e métodos. E quais eram os métodos? O método é a confirmação nas Escrituras. Para saber se realmente era isso que está contido lá. E trazendo para os nossos dias, irmãos, hoje, lamentavelmente, muitos pastores não passariam por esse crivo de Paulo aqui. Seriam desqualificados entre os crentes de Bereia. Por quê? Porque as suas pregações não têm base nem fundamento nas Escrituras. Eles pegam um texto qualquer, usam fora de contexto, falam um monte de coisas, um monte de bobagens, e não tem o mínimo de interesse que sua congregação leia a Bíblia, examine as Escrituras e questione se aquilo que ele está falando é verdade. E lamentavelmente a maioria das igrejas hoje é composta de pessoas alienadas e fanáticas, que primeiro não são convidadas a crerem nas Escrituras, pelo contrário, elas são convidadas a serem crédulas. Ou seja, você aceita porque o líder está falando, porque o pastor está falando. Então se ele é líder, se ele é o pastor que está falando, aceite, engula e pronto, final. Tornando essas pessoas alienadas. E muitas vezes, quando algumas delas questionam sobre o que está nas Escrituras, são execradas, são expulsas, são excluídas e ainda dizem que são rebeldes. É esse o título que se dá para os rebeldes hoje nessas igrejas evangélicas. Alguém que questiona o seu líder, ou o seu pregador, ou o seu pastor, a respeito da veracidade do que ele está falando, contido nas Escrituras Sagradas. É isso que precisamos ver. O Jesus das Escrituras. Confirmar se é isso mesmo que está sendo dito. Por isso que quando nós pregamos, nós expomos a palavra de Deus. Mostramos o texto e pedimos para que vocês confiram isso. Se realmente é isso mesmo que nós estamos dizendo. Em terceiro e último lugar, irmãos, não percamos o raciocínio. Nesse texto aqui, as Escrituras, vão nos mostrar um Jesus contido nas Escrituras Sagradas. Um Jesus que pode ser examinado pelas Escrituras Sagradas. E um Jesus
que conhece os seus escolhidos. Versículo 47 e 48. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo de uma figueira. Antes de Filipe te chamar, eu já te conhecia, rapaz. Eu te conheço, Natanael, disse Jesus. Eu sei seus pensamentos. Eu esquadrinho o seu coração. Eu sou o Deus do Salmo 139 que diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Antes que a palavra não me chegue à boca, tu já sabes todas. Seus olhos ainda me viram a substância sem forma no ventre de minha mãe, e todos os meus dias foram contados quando nenhum deles havia. Jesus é esse Deus. Jesus se apresenta a Natanael. Jesus mostra a Natanael que ele era um dos seus escolhidos. Ele era um dos eleitos. Este Natanael que procurava pelo Messias nas Escrituras, esse Jesus conhece muito bem todos aqueles que o buscam, que o procuram. Não somos nós quem escolhemos a Deus. Deus nos escolhe. Perceba que no texto é muito sutil essa diferença. Perceba que é um chamando o outro. Mas olha no versículo 43. Olha a última palavra que está escrito no versículo 43. Qual é? Segue-me. Palavras de Jesus para Filipe. Segue-me. E é isso que está escrito em João 15,16. Jesus falando para os seus discípulos: não fostes vós quem me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então, quando Jesus chama Filipe e diz: segue-me, e Filipe automaticamente vai atrás de Natanael, é exatamente o processo em que Jesus faz e começou a fazer desde o início. É um mecanismo de crescimento da igreja. Jesus nos chama, nos escolhe, nós seguimos e nós vamos atrás daqueles que nós conhecemos para falar que encontramos a Jesus. Os escolhidos que buscam a Jesus e o encontro nas páginas das Escrituras são muito bem conhecidos de Jesus. Na verdade, são eleitos desde a fundação do mundo, predestinados para o louvor da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Estes, como nós, devemos chamar os outros, anunciando a todos. Não sabemos quem são os eleitos, mas os eleitos se manifestarão como Natanael. Observe também que, além de conhecer aos seus eleitos escolhidos, Jesus também se revela a eles. Olha o versículo 50 e 51. Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael ficou surpreso e encantado, porque Jesus havia lido seus pensamentos e o visto quando ele estava refletindo ou fazendo qualquer coisa que o seja lá debaixo da figueira. Aí Jesus olha para Natanael e diz: você está surpreso por causa disso, rapaz? Jesus se revelaria não só por isso, mas iria mostrar milagres, maravilhas, ressurreição de mortos, tudo aquilo que nós lemos no texto da devocional, quando Jesus manda o recado para João Batista. Mas mais do que essas maravilhas, mais do que esses sinais, mais do que esses milagres, mais do que ressurreição de mortos, Jesus disse que ia mostrar os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Agora veja que interessante. Nós falamos desde o início que Jesus está contido nas Escrituras, não é? Isso que Jesus falou é uma referência a Gênesis
capítulo 28, versículo 12. Vocês lembram da história de Jacó, quando estava fugindo do seu irmão? Ele não para num local, põe uma pedra, usa uma pedra como travesseiro, deita, dorme e sonha. E o que foi que ele viu no sonho? Gênesis 28, 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa escada, essa ligação entre os céus, entre Deus Todo-Poderoso e os homens, aqueles que são salvos, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem como você ler Gênesis e esquecer isso. Ler Gênesis e dizer assim, olha que pedra maravilhosa. Olha como Jacó era abençoado. Jacó chamou de Betel. Mas ali já estava mencionado Jesus Cristo, que vai dizer isso aqui agora. Eu sou essa escada. Eu é que sou responsável por ligar os homens. E quando a gente fala escada, a gente pensa que é uma escada dessa de pedreiro, né? Não é não. É uma escadaria. Infelizmente eu não separei a foto para mostrar para vocês, mas em outra ocasião eu mostro. E mostra exatamente a ligação dos céus e da terra. E é esse Jesus que faz isso. Todos os que creem no Jesus das Escrituras, todos que são seus escolhidos, Jesus se revela a estes. E vai revelar coisas muito maiores. Jesus vai habitar nos seus eleitos, nos seus escolhidos, os salva e os fará contemplar as glórias celestiais. Concluindo, meus amados irmãos, não é possível conhecer Jesus à parte das Escrituras. E não é possível conhecer as Escrituras à parte de Jesus Cristo. Aqueles que fazem separação trazem para si mesmos, desconhecimento de Cristo e, consequentemente, condenação eterna. Agora me permita fazer algumas aplicações para nós concluirmos. A primeira delas. Vamos fazer como Filipe quando encontrarmos alguém que questione. Não precisa brigar. Faça como Filipe. Olha, vem e veja. Ou seja, fale sobre o que você conhece a respeito de Jesus. É isso. Deixe que a pessoa venha e deixe que a pessoa veja e conheça Jesus. Agora, para isso é necessário que você conheça Jesus. Para que você conheça Jesus, é necessário que você conheça as Escrituras e vice-versa. Segundo, irmãos, vamos ser zelosos quanto à pregação, quanto às pregações. E vamos ser semelhantes aos crentes de Bereia. Não sejamos crédulos aceitando o que o líder ou o pastor fala só porque eles estão falando, não. Vamos conferir se suas palavras se fundamentam nas Escrituras. Vamos examinar as Escrituras e saber se as pregações são de fato exposições autênticas da Bíblia. Cuidado, meus irmãos, para não nos iludirmos com filosofias, com conhecimentos diversos. Porque tem muita gente querendo falar bonito, querendo falar filosofia, querendo trazer um pouco de ciência no meio de pregações e querendo enxertar dentro das Escrituras. As escrituras são completas. Não há nada superior a elas. Não há mensagem simplória nas Escrituras, não. Tudo que elas dizem, nós precisamos saber, pois elas contêm tudo o que precisamos para conhecermos a Jesus e a salvação. Terceira aplicação, irmãos. Olha que Jesus chamou Natanael de honesto, de homem sem engano, sem fraude. Tanto os honestos quanto os corruptos precisam ser alcançados e lavados pelo sangue de Jesus. Veja que Natanael recebeu um elogio de Jesus, mas não foi pela sua honestidade e integridade que ele se salvou. E pelo contrário, foi por ter crido no Senhor Jesus. Por isso, se há dolo em você, se há desonestidade, se há engano em você, somente pelo sangue de Cristo isso pode ser corrigido. Agora, se há honestidade e integridade, não é mais que sua obrigação.
não é mais do que seu dever. E não se glorie nisso não, mas se glorie em conhecer e saber que Jesus é o seu Salvador e derramou o seu sangue para te lavar e te purificar dos seus pecados. E por fim, Jesus conhece cada um dos nossos corações. Ele sabe o que vocês estão pensando agora. Ele sabe, esquadrinha o que vocês estão sentindo desde o momento que vocês entraram aqui. Por isso não adianta se esconder. Não adianta querer demonstrar para nós que você é um grande servo de Deus. Muito pelo contrário. O que nós precisamos fazer é nos humilharmos diante do Senhor Jesus Cristo. E não perguntarmos, como é que Jesus sabe disso? Pelo contrário. E dizermos, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu me esquadrinhas. Devemos nos humilhar diante dessa grandeza de Deus e procurar conhecê-lo cada vez mais nas páginas das Escrituras Sagradas. Que Ele nos abençoe.